Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa. Boa noite também a vocês que nos assistem no YouTube. Pedimos para que separem uma garrafinha com água e coloquem ao seu lado, para que possa ser fluidificada enquanto nosso estudo acontece. Aos participantes aqui presentes, pedimos também que guardem seus celulares, por gentileza, tá? Coloquem no modo avião, para não desconcentrar. Coloquem a água fluidificada lá atrás e não esqueçam de levar na saída, tá bom? Todos fazem o Evangelho no lar? Sim? Bom. Hoje o nosso estudo será feito pela nossa irmã Kátia, a nossa página de abertura será feita pela nossa irmã Kátia e o nosso estudo pela nossa irmã Nilza, com o tema Ressurreição e Reencarnação. Tá bom? Kátia. Boa noite, meus irmãos. O livro Amor e Saudade, psicografia do saudoso Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Saudade e amor. Ante as lembranças queridas dos entes amados que te precederam na grande transformação, é natural que as tuas orações em auxílio a eles surjam orvalhada de lágrimas. Entretanto, não permitas que a saudade se te faça desespero. Recorda-os, efetuando por eles o bem que desejariam fazer. Imagina-lhes as mãos dentro das suas e oferecendo algum apoio aos necessitados. Lembra-lhes a presença amiga e visita um doente, qual se lhes estivessem atendendo a determinada solicitação. Distribui sorrisos e palavras de amor com os irmãos algemados a rudes provas, como se os visses falando por teus lábios, e atravessarás os dias de tristeza ou de angústia com a luz da esperança no coração, caminhando em rumo certo para o reencontro feliz com todos eles, nas bênçãos de Jesus em plena imortalidade. Graças a Deus. Obrigado, Kátia. E lembrando que hoje é a nossa prece da saudade que acontece dentro da reunião pública, tá? Então pedimos para que mentalizem aqueles entes queridos, aqueles irmãos que já partiram, para que possamos juntos vibrar por eles, envolvê-los nesta ambiência de amor, e que eles possam ser direcionados para o bem, para o caminho de Jesus. Que Deus e Jesus console todos os corações envolvidos com esta despedida, pois os que ficam e os que partem necessitam de acolhimento, de compreensão, de conforto. Que tu, Mestre, conforte a todos nós. E te pedimos também permissão para iniciar nossa página, nosso estudo da noite de hoje, que envolva nossa irmã Nilza nas suas melhores vibrações, para que ela possa trazer o fruto de todo o seu conhecimento. Graças a Deus, graças a Jesus. Nilza. Boa noite a todos, irmãos.
Olá para aqueles internautas que estarão vendo em outro horário, pode ser durante o dia, à tarde. Então, como o Arthur já colocou, hoje nós vamos falar sobre ressurreição e reencarnação, mas pensando nos nossos queridos que já retornaram à pátria espiritual. Então, a gente vai ter como um subtítulo: Quando a saudade encontra a esperança. E hoje nós estamos aqui para pensar também, para vibrar por esses irmãos queridos, porque todos nós, ou creio eu que todos ou quase todos, já passaram por esse momento de termos o que a gente chama de perda. Não é bem uma perda, mas a gente chama de perda de um ente querido. Pode ter sido há pouco tempo, há muito, mas são aquelas pessoas que vão e nós ficamos aqui sentindo uma saudade, uma dor. E como a gente vai trabalhar isso? Então, hoje, aqui, a gente vai, através da doutrina espírita, fazer um convite. O convite de transformar esta saudade em uma esperança. A morte, como nós entendemos, como nós normalmente pensamos, é uma ilusão. O que é correto é o conceito da imortalidade da alma. Então, há muitos anos, há mais de 2000 anos atrás, um homem, um doutor da lei, idoso, chamado Nicodemos, foi procurar Jesus. E ele foi procurar Jesus assim à noite, para que ele não fosse visto pelos outros. E ele perguntou: como poderia ocorrer de retornar à vida? Eu estou falando com as minhas palavras, tá? E ele queria saber sobre o reino de Deus, né? E Jesus disse para ele: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí, Nicodemos não entendeu, ele era um doutor da lei e não entendeu aquilo que Jesus estava falando. Nicodemos pensou: como é que pode um homem velho nascer de novo? Como é que pode um homem velho voltar ao ventre de sua mãe e nascer de novo? E Jesus fala para ele: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Ali, Jesus estava falando na reencarnação. E Allan Kardec nos fala isso lá no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que Jesus estava ensinando a pluralidade das existências. Nessa nossa caminhada evolutiva, nós renascemos diversas vezes, só que não é no mesmo corpo. Então, Nicodemos não entendeu, porque quando ele diz: como é possível eu, um homem velho, retornar ao ventre da minha mãe? Realmente, né? Mas não é isto, porque
se fosse para retornar no mesmo corpo, não seria uma reencarnação. E aquele corpo, ou este corpo que nós aqui encarnados estamos utilizando no momento, esse corpo, quando ocorre a morte, é só do corpo. A alma, ela é imortal, ela continua. Por isso que eu falei antes que aquela ideia que nós temos de morte é uma ilusão, porque nem nada termina, porque o corpo, ele é matéria, ele é matéria grosseira, então ela se decompõe. A alma, ela retorna para a pátria espiritual. Ela é imortal. Uma vez que... O que Kardec chama de alma? O espírito encarnado. Então, uma vez que há o desencarne, a gente está aqui falando alma, mas sabemos que é o espírito, ele vive por toda a eternidade. Ele não se destrói. Por isso que nós, espíritas, já entendemos isso, nós chamamos de desencarnação. Porque o espírito se desligou da carne. E a carne, que é esse corpo que nós estamos usando, ele é um instrumento que nós, encarnados, no momento, estamos utilizando para agir na matéria. Porque o espírito, ele não age diretamente na matéria, ele precisa da matéria. E depois que esse corpo que eu utilizo, ele fez o trabalho necessário, ele trabalhou para evoluir, para se reeducar, para resgatar faltas cometidas no passado, e chegar o tempo, eu, espírito, eu vou me desligar dessa matéria. Então, todos nós passaremos por isso. Então, todos aqueles que cumprem o seu papel passarão por isso. E assim foi o que ocorreu com os nossos entes queridos. Eles cumpriram a missão, o tempo que eles tinham aqui, naquela matéria, o espírito se desligou, voltou para a erraticidade, e a matéria ficou, a matéria serviu-os num momento necessário. E muitos irmãos creem no retorno, mas chamam de ressurreição. Então, ressurreição não é o mesmo que reencarnação. Não vamos fazer esta confusão. Ressurreição é o ato de ressurgir, ressuscitar, voltar à vida. Ressurreição é diferente de reencarnação, porque implica que a pessoa regressa à vida como a mesma pessoa. Então, para aqueles que creem que é a ressurreição, eles acreditam que a pessoa morre e depois retorna no mesmo corpo. Só que os irmãos que têm essa crença, eles creem que não são todas as pessoas que vai ocorrer isso. Só os eleitos,
aqueles chamados de santos um dia retornarão naquele mesmo corpo. E a ciência já provou que isso não é possível. Não tem como. Allan Kardec tem um artigo que ele faz uma suposição, até meio engraçado, que ele diz assim: imagine uma pessoa morre, é enterrada, e ali o corpo entra em decomposição. Aquelas células servem de adubo para uma planta que nasce ali do lado da sepultura. Então, as células daquele morto estão naquela planta. Vem uma galinha e come as folhas daquela planta. Então, as células foram para a galinha. Um dia vem um outro homem, pega aquela galinha e come a galinha. Então, as células foram para o outro homem. Aí Kardec pergunta: e aí, se fosse a ressurreição? Em que corpo aquele espírito voltaria? Então, a gente vê que isso não é possível. Agora, o que é a reencarnação? É o retorno do espírito à carne em outro corpo. Quando a gente estuda sobre esse assunto, nós vemos que existe um planejamento reencarnatório. Então, eu, espírito, qual é a minha idade? Não sei. Quando eu estava me programando para reencarnar, houve um planejamento. Qual seria o meu gênero, a minha etnia, em que família eu viria, qual é a nacionalidade que eu teria, em que meio eu deveria vir. Quem seriam? Aí tem aquela combinação. Quem vai ser o pai? Quem vai ser a mãe? Vocês aceitam? Então, é todo um planejamento. Então, para o que eu preciso passar, eu tinha que estar neste corpo, na família que eu tenho, no lugar onde eu moro. O espírito é o mesmo, o corpo é outro, é aquele corpo necessário. Então, a reencarnação, a gente sabe que o espírito imortal, após um tempo na pátria espiritual, retorna em um novo corpo para continuar seu aprendizado. Então, perceberam a diferença entre ressurreição e reencarnação? Nos evangelhos, Jesus fala sobre a reencarnação em diversos momentos. E um que também está lá nesse capítulo 4 é quando Kardec cita aquela parte da transfiguração de Jesus no monte, que creio eu que todos aqui já leram, quando Jesus vai ao monte e se transfigura. O que é a transfiguração dele, Jesus? Que ele fica muito luminoso. E ao lado dele aparecem dois espíritos, que eram Elias e Moisés. E aí o discípulo depois pergunta, né, se aquele ali era João Batista. Aliás, João Batista não, pergunta quem era, e o Jesus conta, né, que aquele
era João Batista, que João Batista já tinha sido decapitado. E ele diz: Elias já veio e não foi reconhecido. Ali Jesus estava falando da reencarnação, mas as pessoas não entenderam isso. Então, quando a gente pensa na reencarnação, quando a gente estuda, não só pensa, quando a gente estuda sobre a reencarnação, nós descobrimos como ela consola o coração. Por quê? A reencarnação explica as diferenças, as provas, os reencontros e também as separações temporárias. Então, nós entendemos que o nosso ente querido, que está na pátria espiritual, ele irá reencarnar. E nós vamos entender por que nós temos essas diferenças sociais, diferenças físicas, diferenças intelectuais. A gente entende que a reencarnação nos explica isso. Nós entendemos as provas pelas quais passamos. Às vezes as pessoas não dizem assim: gente, eu não entendo por que sempre ocorre isso comigo. Isso aí já é uma deixa de algo que eu estou precisando estar passando para que eu aprenda alguma coisa. Normalmente, a gente nem percebe isso. O que a gente faz? Reclama. Eu não sei por que na minha vida só aparece gente fofoqueira. Eu fujo, mas só aparece gente fofoqueira. Por que será? Eu não sei por quê. Eu só lido com chefe autoritário. Eu mudo de emprego, o novo chefe é autoritário. Por que será? Será que eu não estou precisando aprender alguma coisa e eu estou deixando passar aquela oportunidade quando eu fico reclamando disso, ao invés de procurar ver o que eu posso desenvolver em mim para passar por essa, vou chamar de tribulação. A reencarnação explica isso. Ela explica os reencontros. Já perceberam que às vezes nós olhamos para alguém assim e dizemos assim: eu não sei porquê, eu sinto um carinho tão especial por aquela pessoa que não tem nada a ver comigo, mora lá longe, não é da minha família. Pode ser que seja alguém da sua família espiritual. Porque quando nós constituímos a família espiritual, essa segue com a gente para todo sempre. E nós vamos entender que essas separações são temporárias. Os meus entes queridos que já retornaram para a pátria espiritual, eles daqui a pouco estarão aqui de volta. Pode ser na minha família, como um neto, um sobrinho, um primo. Pode ser que nasça em outra família, mas que tenha alguma relação conosco. Então, a morte não interrompe a história. Ela continua. Nós, encarnados, é que não entendemos.
E ela representa apenas uma mudança de plano. Eu hoje estou aqui, eles estão no plano espiritual. Daqui a pouco, eu também estarei no plano espiritual. E dependendo de como foi a minha vivência aqui, eu poderei reencontrá-los no plano espiritual. Ah, Nilza, então eu só posso encontrá-los quando eu for para o plano espiritual? Não há nenhuma forma de eu reencontrá-los antes? Quantas vezes nós os reencontramos quando estamos emancipados? O que é estar emancipado? Quando a gente dorme, quem é que está repousando? É o corpo físico. O espírito dorme. Ele aproveita este momento e se desprende um pouco mais do corpo físico. E aí ele pode, emancipado, encontrar os amores que estão no plano espiritual. Aí, às vezes, as pessoas dizem assim, gente, eu tive um sonho tão real. Eu sonhei que eu vi aquela minha prima que desencarnou há pouco tempo. Ela estava passando ali na rua com um vestido bonito. Eu não entendi muito bem, não. A gente realmente não entende bem. Mas pode ter sido um reencontro. Então, olha, é uma mudança que não é uma mudança definitiva, é temporária, é uma mudança de plano temporária. Tem uma história que um filho perguntou para um pai, pai, quando o sol morre, quando o sol desaparece, ele morre? Aí o pai diz assim, não, filho, ele foi apenas iluminar outro lugar. E isso é o que ocorre com os nossos entes queridos que partiram. Eles foram iluminar outro lugar. É como o sol. Kardec também nos traz o exemplo. Todo mundo já ouviu falar de Jó, né? A gente fala tanto na paciência de Jó, Jó que perdeu tudo. E Jó, ele tinha essa noção da reencarnação. Porque olha só o que o Jó falou. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Então, se ele disse isso, é porque ele já tinha a noção que ele retornaria, que ele ressurgiria. Então, vamos transformar essa saudade em esperança. E aí vocês vão me perguntar, mas como agir? Como eu faço quando um ente meu querido retorna e eu entro em casa e vejo aquela cadeira vazia, aquela cadeira que ele brigava para sentar e dizia assim, sai do meu lugar, e hoje está ali vazia. Como é que eu faço para transformar isso em esperança? E aí vocês ouviram que a Kátia leu para a gente uma mensagem inicial. Marcos, por favor. Em que Emmanuel, no livro Amor e Saudade, ele oferece uma orientação consoladora. Ele nos diz assim,
É natural que algumas orações surjam orvalhadas de lágrimas. Chorar não é falta de fé. Então, quando o nosso ente querido retorna, nós podemos chorar sim, nós devemos chorar sim. Isso não é falta de fé. Chorar lava a alma. Existem irmãos espíritas que creem que não podem... não, eu sou espírita, eu já entendo o que significa o desencarne, eu não posso chorar. Aí fica remoendo dentro de si aquela dor. Não, gente, chorar não é falta de fé. Devemos chorar sim, que nos traz um alívio. Mas Emmanuel diz, não permitas que a saudade se te faça desespero. Vamos chorar, mas não de uma forma desequilibrada. Não vamos transformar em desespero. Porque se nós fizermos isso, nós estamos fazendo muito mal ao nosso amado que retornou. Ele precisa de boas vibrações, que a gente radie para ele boas vibrações. Não desespero, não lamentações. E Emmanuel nos diz mais. Olha só que coisa bonita que ele nos diz. Imagine as mãos do seu ente querido dentro das suas. Vá oferecer um apoio a um necessitado. Então, quando aquela dor está nos apertando, vamos procurar ajudar, apoiar alguém que está necessitado. Quantas pessoas estão precisando de um ouvido para falar, para conversar? Quantas pessoas estão precisando de uma mão amiga que a segure e diga, olha, eu estou aqui contigo. E a gente fazendo isso está aliviando aquela dor que a gente está sentindo pelo retorno do nosso ente querido e estamos dando um apoio a alguém que está precisando de nós. E nós estaremos nos sentindo bem, nós estaremos nos sentindo melhor. E isso nós estaremos irradiando boas vibrações para esse nosso ente que partiu. O amor não morre com o corpo físico, de forma nenhuma. E Jesus já nos disse, o Espírito sopra onde quer. Quando é dito o amor não morre com o corpo físico, a gente não precisa estar provando isso, porque quem já passou por esse sentimento, por essa situação de alguém que retorna, sabe que aquela pessoa retornou, mas o amor ficou, aquele carinho. Me permitam eu falar uma coisa íntima. Quando a minha mãe retornou, isso já tem 8 anos, e até hoje, às vezes ocorre alguma coisa, eu vou contar para... Aí, quando eu falo, não, eu vou contar para a mãe, mas em pensamento, eu até paro, porque eu saio assim com uma vontade de contar para ela, aí eu rio. Eu não me abato quando eu penso, vou contar, porque eu ia dizer para a mãe, e aí lembro que fisicamente ela não está aqui,
mas ela está no meu pensamento, ela está no meu coração, e eu conto para ela. Porque o amor não morreu com o corpo físico, ele permanece. Aí a gente vai refletir. Talvez alguém esteja pensando, mas eu ainda sofro muito. E eu gostaria de dizer, não tenha vergonha disso. Não tenha vergonha de estar sofrendo ainda. É da natureza da pessoa. O luto não tem relógio. O luto é necessário. O luto é necessário. Mas qual é o tempo de luto? Cada um tem um tempo. O luto não tem relógio. Cada coração possui seu tempo. Jesus nunca exige rapidez. Ele apenas caminha conosco. A cura da alma acontece no ritmo do amor. Então, meus queridos, se a dor ainda está latejando, é não entrar no desespero. Viva o luto, sim. E com calma, ouça as orientações de Emmanuel. A saudade, ela nunca desaparece completamente. Nunca, nunca. Ela sempre vai ficar conosco. Ela apenas muda de forma. E eu sei que tem vários de vocês aqui que sabem disso que eu estou falando. Ela muda apenas de forma. No início é muito doído. Mas com o tempo deixa de ser uma ferida aberta. E transforma-se em lembrança. É uma lembrança gostosa. A gente fica lembrando das coisas, dos momentos bons que a gente passou, das coisas engraçadas que ocorreram, das broncas que nós levamos. E a gente pensa naquele ente com carinho, com amor. Ai, que saudade daquela comida gostosa que meus familiares faziam. Ah, que saudade daqueles... Mas lembrar disso não com tristeza, mas com alegria, uma lembrança boa. E essa lembrança depois torna-se uma gratidão. A gente fica agradecido por ter tido essa oportunidade de estar ali com eles, de ter tido essa oportunidade de ter essa convivência com eles. Isso tudo torna-se uma esperança. Esperança de que eles vão estar bem, de que eles irão retornar. Aquela esperança, e cada vez que a gente pensa nisso com esperança, vai pensando e vibrando para que eles estejam caminhando, evoluindo, porque na erraticidade a gente também evolui, aproveitando os momentos para aprender, estudar, a gente estuda também na erraticidade. Então a gente vai pedindo e vai vibrando isso tudo, mas de uma maneira mais tranquila. E isso faz muito bem aos nossos queridos.
Agora, uma coisa que a gente não pode fazer, não deve fazer, não é que não possa, não deve fazer, é achar que, porque o nosso querido está lá no plano espiritual, que aí ele vai fazer, que ele já tem condições de nos dar todo aquele amparo que a gente fica ali aguardando. Então as pessoas às vezes pedem, olhe por mim, me ajude. Não façamos isso, porque precisa de uma permissão para que isso ocorra. E se ele não tiver ainda essa permissão, ele vai sofrer muito. Mas vamos ter em mente que a morte separa os corpos, mas jamais separa os corações. E já terminando aqui, com o que Emmanuel nos diz também no final da mensagem, que ele nos diz para a gente caminhar. E nos diz que caminharemos para o reencontro feliz com todos eles, nas bênçãos de Jesus, em plena imortalidade. Tenhamos a certeza disso. Obrigada, e que Jesus esteja no coração de todos nós. Obrigado, Nilza. É sempre bom refletir, né? Sobre a reencarnação, nossos irmãos e nossos entes queridos que partem. E vou pedir agora para Nilza fazer a nossa prece. Gentileza, Nilza. Obrigado. Então, irmãos, que aqui estamos, nós encarnados e os desencarnados, nos dois planos da vida. Vamos elevar o nosso pensamento até o Mestre Jesus e agradecer a Ele por podermos estar aqui hoje reunidos, para que, Senhor, em Teu nome, pudéssemos pensar nos nossos entes que partiram, pensar em todos aqueles irmãos que hoje estão no plano espiritual, rogando, Senhor, que eles estejam sendo amparados, consolados pelos seus benfeitores. Rogamos também, Senhor, pelos irmãos que desencarnaram nessas regiões que estão em guerra, por esses corações que precisam de consolo, Senhor. Rogamos ainda por todos aqueles irmãos que ainda não perceberam que hoje já estão em outro plano, que eles caminhem, que eles percebam a sua realidade, que eles estudem, que eles evoluam, para que, Senhor, no momento preciso, eles tenham a oportunidade de retornar para uma nova jornada evolutiva. Agradecemos, Senhor, por tudo que recebemos, pelo período de convivência que tivemos, e pedimos mais, Senhor, abençoe a eles e abençoe-nos, Senhor. E assim, pedimos, Senhor, a Tua licença, com o coração cheio de amor e esperança, para podermos terminar
essa primeira parte da reunião da noite de hoje. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Somos nós, herdeiros das constelações, eternos companheiros das estradas imortais que nos levam aos confins. E mesmo lá eu encontro você. Estamos em todos caminhos bons, cores e sons, novo viver, novo cantar. Nosso coração nos diz da ânsia de se ver feliz, da busca sem descanso de um motivo para viver, encontrar enfim a razão para vencer. Eu encontro você. Estamos em todos caminhos bons, somos irmãos. Novo cantar, novo viver, nosso coração.